A TNU decidiu pela impossibilidade de se aplicar a taxa de juros zero para contratos do FIES que foram firmados até o ano de 2017, que estão no chamado FIES legado. Para compreender melhor esse julgado, a gente precisa saber que há atualmente o chamado FIES legado, que são esses contratos firmados até o segundo semestre de 2017, e há o novo FIES que foi instituído a partir de 2018. E os regimes dessas duas eras dos FIES, digamos assim, são substancialmente diferentes e especificamente quanto ao pagamento mesmo, a gente tem que no FIES legado a taxa de juros era variável, definida pelo Conselho Monetário Nacional, e, por outro lado, não havia uma previsão de correção monetária. Então, havia apenas uma taxa de juros que era definida e a última taxa de juros definida foi a de 6,5% ao ano. Já com o novo FIES, a gente tem uma taxa de juros zero, certo? Por outro lado, tem uma correção anual pelo IPCA, inclusive de forma capitalizável. Uma outra diferença substancial é que no FIES legado havia um prazo de carência de 18 meses e atualmente não há mais prazo de carência. Mas após esse período de utilização, que é quando a pessoa está fazendo a faculdade, haverá já o início da fase de amortização direta. Portanto, não há mais prazo de carência. E há várias outras distinções entre os regimes, mas essas aqui são as mais importantes para esse vídeo. Então, a gente tem essa diferença que atualmente é juro zero, mas com correção pelo IPCA, e anteriormente havia uma taxa de juros, mas não havia previsão de correção pelo IPCA. E isso aqui, essa situação de submissão à taxa de juros, gerava uma incerteza para o próprio fundo garantidor do FIES, o que levou o TCU a recomendar que houvesse uma modificação no regime. Após vários estudos, chegaram a essa ideia de colocar a taxa de juros zero e a correção anual pelo IPCA. E muitas pessoas que contrataram no regime antigo quiseram migrar para o novo, no que atine especificamente a taxa de juros. Então as pessoas vêm ajuizando ações, na verdade são muitas pessoas com essas ações atualmente, em que se pede pela aplicação da taxa de juros zero, mesmo para contratos antigos. E a TNU disse agora que isso não é possível, certo? Primeiramente porque foi uma escolha legislativa, o legislador, ao criar o novo FIES, deixou claro que o FIES legado se submete às suas próprias regras. Inclusive, isso consta no artigo 5º da lei do FIES, no parágrafo 10, que fala sobre a possibilidade de redução de juros e deixa claro que isso acontece apenas para as hipóteses ocorridas anteriormente à medida provisória de número 785 de 2017, ou seja, situações anteriores ao novo FIES. Além disso, mesmo após a alteração legislativa, o artigo 5º, que trata sobre o FIES legado, continua falando na incidência de juros capitalizados mensalmente, conforme definido pelo Conselho Monetário Nacional. Então, esse parágrafo 10 aqui, o que é que ele buscava dizer? Ele buscava dizer que sempre que o Conselho Monetário Nacional altera a taxa de juros aplicável a esses contratos do FIES legado, essa alteração será aplicada de forma imediata para os contratos que já existiam, né? Então, a partir do mês seguinte à alteração legislativa, vai se aplicar a essa nova taxa de juros a esse novo período, quanto ao período que correu anteriormente, vai ser regido pela taxa de juros que vigia anteriormente. Então, esse parágrafo 10 está aqui justamente para dizer que esses contratos do FIES legado se submetem às definições da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional e não o contrário, para dizer que a aplicação da taxa de juros zero, que agora é prevista especificamente no artigo 5º-C, que fala expressamente sobre a taxa de juros zero para contratos a partir do primeiro semestre de 2018. Portanto, o legislador é claro quanto à norma a ser aplicada para os contratos anteriores e para os novos contratos. E, a propósito, a TNU até apontou no julgamento que há precedentes do STJ no sentido de que é descabida a retroação dos juros no âmbito do FIES. Portanto, como eu disse,
as alterações das taxas de juros são aplicadas apenas aos períodos subsequentes à alteração. E, nesse caso, como eu disse, a alteração pela taxa de juros zero é apenas para o novo FIES. A propósito, o voto do relator traz aqui uma tabela comparando a taxa de juros do FIES ao IPCA no período, e essa tabela demonstra que, na verdade, nem sempre a taxa de juros do FIES ela é inferior ao IPCA. Eu pintei aqui de laranja os anos em que a taxa de juros do FIES foram inferiores ao IPCA do período. E a gente vê aqui, portanto, que considerando aqui a última taxa de juros de 6,5% ao ano, de fato, nos últimos anos, na maior parte deles, o IPCA foi mais favorável do que a taxa de juros do FIES. No entanto, se for olhar o período da década anterior, a gente teve vários anos em que o IPCA foi superior, na verdade, bem superior à taxa de juros do FIES, como nesse longo período que teve aqui da taxa de 3,4%, quando o IPCA chegou a bater 10% ao ano. Portanto, não dá para garantir que o IPCA vai ser inferior à taxa de juros definida para os contratos do FIES legado. De toda forma, como bem apontou o relator do julgado, uma coisa que não é possível é estabelecer um regime híbrido, né? Porque muitas vezes, aliás, geralmente, os autores dessas ações pretendem se manter no regime antigo do FIES, ou seja, com a carência, por exemplo, entre outras regras, e aproveitar apenas a taxa de juros zero do novo regime. E aí ele diz que não cabe a formação de um regime híbrido, ou seja, de alguma parte das regras pelo regime antigo e apenas a taxa de juros pelo regime novo. Então, diante disso, a TNU fixou a seguinte tese: a taxa de juros real igual a zero, prevista no inciso 2 do artigo 5º-C da Lei 10.260 de 2001, não se aplica retroativamente aos contratos do FIES firmados até o segundo semestre de 2017, ou seja, aos contratos do chamado FIES legado. E se vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal e cliquem no botão de curtir. Muito obrigado e até a próxima.